E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de dar sequência à nossa pequena série especial ou traumática com a temática dos contos de fada. No vídeo anterior, o tio contou sobre duas das histórias infantis mais conhecidas de todos os tempos, Chapeuzinho Vermelho e o Pinóquio, onde descobrimos que as coisas não eram tão bonitinhas assim quanto pareciam. Então bora lá, vídeo especial, vamos ao nosso ritual padrão, não após nas coças que vocês estão fazendo nesse exato momento. Vai lá. Lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar. Já deixa o like pra valorizar o trabalho que é feito no canal, não custa nada, vai. Se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Hoje o tio vai trazer mais 2 contos para complementar nossa série, dessa vez se iniciando com João e Maria, também conhecidos como Hansel e Gretel. É possível que todos vocês saibam pelo menos um pouquinho dessa história que sempre vimos em filmes, desenhos e também nos livros escolares. Para quem não sabe nada ou lembra mais ou menos, deita aí na caminha, se cobre, pega aquele leitinho quente, ó a malícia, que lá vem a história. Era uma vez 2 irmãos chamados João e Maria, que moravam próximos ou nos arredores de uma densa e escura floresta, junto com seu papai, e algumas histórias com seu papai e sua madrasta. Um dia, enquanto seu pai trabalhava, os pequenos irmãos resolveram passear dentro da floresta apenas para brincar, indo contra as ordens de seu pai. Como sempre, as crianças nas histórias estavam desobedecendo seus pais. Como era algo perigoso, as crianças, para não se perderem, foram espalhando migalhas de pão pelo caminho para conseguirem voltar. Porém, João e Maria nem notaram que os pedacinhos estavam pouco a pouco virando comida para os animais do local. E ao se darem conta, os passarinhos já haviam comido tudo. Assim, as crianças ficaram perdidas. Começando a escurecer, eles ficaram muito assustados e começaram a procurar uma saída. Nisso, eles acabaram chegando em uma bela casinha toda feita de doces, e como eles estavam com muita fome e haviam gasto todo o pão para marcar o caminho, não pensaram 2 vezes e caíram de boca. Ó, Maria. Mas como tudo na vida, temos que desconfiar. Obviamente, apareceu uma bruxa que prendeu João em uma gaiola e fez Maria de empregada na sua casa, com o intuito de engordar as crianças para depois as devorarem. E a bruxa sempre cuidava para que João comesse muito bem. A forma que ela ia monitorando a engorda do João era bem zoadinho, porque ela pedia para ver um dos dedos do menino. Ela media por ali, apertando. E ele mostrava um graveto para enganá-la, porque a bruxa era velhinha e quase não enxergava. Passando-se os dias, João estava bem gordinho, só que as crianças eram muito espertas e conseguiram dar um jeito de derrubar a bruxa no seu próprio forno e ainda por cima roubaram a véia, as moedas de ouro que ela guardava, e fugiram dali, conseguindo voltar para casa. Sabe 2 caras numa moto? Pois é, João e Maria são 2 irmãos numa moto. Como eu falei, essa história, como os outros contos, ganhou inúmeras adaptações, chegando a ter um famoso filme de 2013 chamado João e Maria, Caçadores de Bruxas, com uma pegada meio Van Helsing. E surpreende pela qualidade, o filme não é ruim não. A história também serviu de enredo para outras animações, como é o caso do clássico episódio do Pernalonga, em que o coelho acaba nas garras da bruxa má, mas é o Pernalonga, né, velho? Quem consegue ferrar com o Pernalonga? Ninguém. Eu acho que o único personagem que ofereceria um desafio real pro Pernalonga é o Pica-Pau. É ou não é? Aí ia ser tenso. Quem ia ser o rei dos trolls aí? João e Maria se deu início basicamente da mesma forma que Chapeuzinho Vermelho, com camponeses contando uns aos outros como folclore. A diferença principal seria que supostamente esse conto teria sido baseado em um caso real que rolou lá por volta de 1300 e alguma coisa. Conta-se que na época a Europa passava por uma situação econômica tão ruim, mas tão ruim, que a comida era muito escassa, o que fazia alguns familiares cometerem a loucura de comer os seus filhos. Porém, haviam alguns pais que não tinham coragem. Então, deixavam eles em florestas, para quem sabe conseguir sobreviver sozinhos. E a história de João e Maria teria sido um caso como esse. Elas teriam sido enganadas pelos pais e abandonados na floresta, que é quando João tem a ideia de subir no alto de uma árvore para tentar achar o caminho de volta. E de lá, ele conseguiu avistar uma casinha modesta, que parecia ser o lugar perfeito para tentar pedir abrigo. Ao chegar lá, os irmãos conhecem uma senhora, dona de casa, que autoriza que eles fiquem no local, desde que eles não sejam notados por seu marido. Mas o que ela não contou era que seu esposo era o próprio demônio.
E como João e Maria eram católicos, de rezar bastante e tudo mais, obviamente o chifrudo não ficou satisfeito e resolveu comer os dois. E pediu para sua esposa dar uma engordada neles antes, que estava muito magrinho. Quando ambos estavam cheinhos já, no ponto, para assar, a veinha pegou os dois e foi levar para uma guilhotina. Como eu falei para vocês, eles são muito espertos, eles deram um jeito e quem perdeu a cabeça ali foi a véia. Eles ainda voltaram para a casinha para roubar as riquezas que tinham lá, e quando o demônio descobre e corre atrás deles, João e Maria também conseguem enganar ele e ele morre afogado no rio. Eles conseguem voltar para casa de seus pais trazendo o dinheiro e ficam ricos. Enfim, não é lindo? Não é emocionante a história? Eu tô começando a achar que quem matou Pinóquio enforcado foi João e Maria, mano. Vocês ficaram assustados no vídeo anterior porque o Pinóquio matou o grilo. João e Maria matou pessoas, mano. Os irmãos Grimm também reescreveram esse conto, trazendo mais detalhes aos acontecimentos. O próximo conto que eu vou falar é um dos mais amados, Cinderela, também chamado de A Gata Borralheira, que já rendeu, esse sim, hein, trocentas e trocentas versões de tudo que vocês podem imaginar. Filme, peça de teatro, tema em balé, ópera, poesia, canções medievais, músicas, livros infantis, novelas e, obviamente, animações, principalmente da Disney. A mais famosa é aquela de 1950. A mais recente dessas versões é o live action de 2015, que teve ótima bilheteria, com grande qualidade de filmagem e trilha sonora elogiada também. Esse conto tem origens em lugares diferentes do mundo inteiro. Sua origem supostamente mais antiga é vinda de um livro chinês de contos sobrenaturais de nome Yunyan Tsatsu, que foi publicado em meados do ano 800 depois de Cristo, em que contava que havia na época um líder de uma região das montanhas e cavernas que era casado com 2 esposas, mas uma delas acabou morrendo, deixando sua filhinha chamada Ye. A menina era muito boazinha, prendada, vivia bordando, se tornando a xodó do papai, que tinha mais uma outra filha com a outra esposa que estava viva. Algum tempo se passou e o homem faleceu, deixando-a sob os cuidados de sua madrasta, que ela também considerava como mãe. Mas a mulher não gostava dela e mandava ela fazer os trabalhos pesados de campo e de casa. Em um belo dia, a mocinha estava trabalhando em seus afazeres do campo e conseguiu pescar um peixe extremamente bonito, com detalhes em vermelho e olhos cor de ouro. Ela o achou tão bonito que resolveu levá-lo para casa e ficou cuidando dele em um balde. Mas ao passar dos dias, ele foi crescendo e crescendo e ela resolveu colocá-lo em um pequeno lago que ficava no fundo da casa. A madrasta achou estranho demais toda a atenção que ela dava para o peixe e o peixe dava para ela, já que ele só subia para a superfície quando ela aparecia. Mal intencionada, a mulher fez sua enteada trocar de roupa e buscar água em um poço que ficava bem longe dali. Assim, ela colocou as roupas da moça, foi até o lago, enganou o pobre peixe e o matou a facadas e ainda o serviu na refeição. Quando ela deu falta do peixe, ela chorou muito. Foi onde apareceu um ser dos céus, que a acalmou e contou o que havia acontecido. Essa visita misteriosa também disse que era para ela buscar os ossos do peixe e guardar com ela. Assim, tudo que ela pedisse se tornaria realidade. Ela não pensou em mudar de vida, em enriquecer nem nada parecido. Ela apenas pediu um belo vestido para que ela pudesse ir a um baile tradicional, que era um sonho seu desde menina. Quando chegou o dia, sua madrasta a encheu de afazeres domésticos e não a autorizou a ir. Mas ela foi assim mesmo. No baile, ela viu sua madrasta e a sua meia-irmã, correu e deixou cair um dos seus sapatinhos. Quem o encontrou acabou vendendo para um reino vizinho e o sapato chegou até as mãos do rei, que queria saber de quem era aqueles pequenos pés. E assim, o rei fez as mulheres da região experimentarem o sapatinho, em nenhuma serviu, e ele começou a suspeitar que aquele artefato teria sido conquistado através de magia, o que seria motivo para prender o responsável ou assassiná-lo. Ao encontrarem a dona do sapatinho, eles a levaram para o rei, que acabou se apaixonando por sua beleza e humildade. E com isso, tanto a sua irmã quanto a sua madrasta foram mortas a mando do rei na base da pedrada. Eles se casaram e tiveram dias felizes. Só que a história não terminou aí. Com o passar dos anos, o rei tinha ficado para ele os ossos mágicos do peixe. E por pura ganância, ele pedia mais e mais riquezas. Até que um dia, o artefato passou a não responder mais. Com muita raiva, ele enterrou os ossos em uma praia perto das ondas. E um tempo depois, seus próprios soldados quiseram tomar o seu poder e foram atrás
desses ossos. Foi quando o rei, já totalmente depressivo e desesperado, também vai atrás dos mesmos ossos, se arrependido. Só que a correnteza já os tinha levado, o levando ao completo e total desespero. E mais um final triste nós temos em outro conto de fadas. Essa história se popularizou de tal forma que se transformou em uma lenda na Europa e mais uma vez chegou de forma diferente para os lados da Itália e França. Charles Perrault, em 1697, também transformou isso em um conto literário, aqui se tornando a versão que mais se aproxima ou que mais se assemelha aos contos que a Disney adaptou para suas diversas obras ao longo do tempo, onde a mocinha, que era órfã de pai, morava com sua madrasta e irmãs, e é nessa trama que conhecemos os principais elementos do filme e animações, com a fada madrinha, que realiza o desejo da Cinderela de ir ao baile com seus sapatinhos, e também a carruagem feita de abóbora. Tanto a Cinderela quanto várias outras princesas da Disney já fizeram pontas na série Kingdom's Heart. E os irmãos Grimm, por volta de 1812, fizeram uma versão um pouco mais assombrosa do conto. Cheio de entendimentos ocultos, vemos que as irmãs de Cinderela eram forçadas pela madrasta a cortarem seus calcanhares e dedões dos pés para provar os sapatinhos. Entretanto, o príncipe, com a ajuda de uma pomba mágica que representava a mãe falecida de Cinderela, descobre as mentiras das três mulheres e por fim calça o sapato na mocinha certa. Outra coisa macabra que acontecia era que em seu casamento com o príncipe, a Cinderela até deixava a madrasta e suas irmãs irem, mas na ocasião os pássaros mágicos comiam os olhos de cada uma. Nessas inúmeras adaptações não pouparam crueldade para castigar a madrasta e as demais. Tem histórias que falam de sapatinho de cristal, outras falam que era de ouro, outras falam que eram cobertos de pedras caras e preciosas. Isso porque são inúmeras catalogadas até hoje. Muito disso por ser um conto que envolve não somente a Europa, mas como também a Ásia. Então tem muita mudança nessa história. E por se tratar de uma história de romance e pobreza, isso tocou tanto os camponeses quanto a realeza de várias gerações, chegando até os dias de hoje. Para vocês verem, né? E bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou. Até mais.